Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Pode Confiar desta semana. Para mim é uma alegria muito grande poder usufruir destes momentos na tua presença. Que alegria, muito obrigado a você que tem me permitido fazer essa jornada com você de autoconhecimento, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de si próprio, conhecimento do próximo e assim evoluirmos em intimidade e maturidade com o Senhor. Seja muito bem-vindo você que faz parte dessa grande família Evangelizar e que nos permite estar aqui. Saiba você que este programa só acontece graças à sua ajuda. Por isso, nós nos unimos em oração a você, pela sua intenção, pelo seu pedido, por aquilo que você mais necessita. Saiba que a TV Evangelizar, a obra Evangelizar, se une a você todos os dias. Cada oração, cada Santa Missa, o seu nome é apresentado aqui. O nosso programa Pode Confiar, ele vem nesta semana com um tema muito pertinente a todos nós. Como ter equilíbrio emocional à luz do Evangelho. Fala para mim, vamos dizer aí que é um grande desafio de ser equilibrado emocionalmente nos nossos dias, não é mesmo? Quantas são as coisas que tentam nos desequilibrar a todo momento. É um desafio, uma luta, não é mesmo? Se assim como eu, você também passa por esses desafios, achando que tem dia você vai ficar louco, impossível se manter equilibrado, vem comigo, o programa de hoje nós vamos tratar sobre isso. À luz do Evangelho. Já quero dizer, não aqui desmerecendo de maneira alguma o trabalho de psicólogos, terapeutas, de gente séria que tem feito belíssimos trabalhos pelo Brasil. Não é esse o intuito do nosso programa de hoje. Mas sim, à luz do Evangelho, trazer um pouquinho de equilíbrio para nós. E assim, nós entendermos como é possível nós termos esse equilíbrio emocional. Afinal de contas, hoje, qualquer um de nós, seja religioso ou não, padre, freiras, pregadores, músicos, missionários, todos nós hoje somos afrontados a todo momento por milhares de coisas, não é mesmo? Compromissos, reuniões, agendas, viagens, produzimos conteúdo, gravamos programa. Essa é a nossa vida. E assim a gente vai vivendo esse avalanche de coisas, muitas vezes achando que nós não vamos suportar. Então, como é que a gente lida com isso, Eduardo? Como é que a gente faz para ser um pouquinho mais equilibrados emocionalmente? Quer saber? Vem comigo, pega a sua Bíblia aí, se você deseja, na sua casa, ou o seu diário espiritual, para que a gente possa, assim, à luz da palavra, como sempre é o nosso programa, tentar entender um pouquinho de como é possível nós agirmos mais equilibrados emocionalmente. A palavra de hoje que nós vamos usar, ela está no Salmo 37, versículo 7. Salmo 37, versículo de 7 a 9. Eu vou ler. Diz assim, Descansa no Senhor e nele espera. Não te exasperes por causa de quem triunfa, empregando a intriga. Segura a ira, reprime o furor. Não te exasperes a ponto de agir mal. Presta atenção aí, hein? Vou até repetir. Não te exasperes a ponto de agir mal, pois os perversos serão excluídos, mas os que esperam no Senhor possuirão uma terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos entender aqui um pouquinho algumas palavras que me chamaram a atenção nessa leitura de hoje. Não te exasperes, exasperar. O que é exasperar? Exasperar é agir por impulso. É você agir no momento de cólera, é você não pensar, é você agir por impulsividade, ou seja, não seja impulsivo. Outra palavra. Segura a ira e depois aqui reprime o furor. O furor é o mesmo que cólera. Vamos entender. O Senhor aqui está nos dizendo de sentimentos. Então, ira, impulsividade,
cólera. Então, logo eu entendo que, para que nós tenhamos um equilíbrio emocional à luz do Evangelho, e a partir da palavra que nós lemos, nós entendemos então que o equilíbrio emocional ele existe dentro de nós. Ou seja, o nosso equilíbrio emocional não depende de situações externas, de pessoas ou fatores, mas sim de uma decisão interna, baseado em autoconhecimento, baseado em você ter muito claro os seus valores, os seus princípios e os seus limites. Repita comigo essas três palavras: valores, princípios e limites. São essas três palavrinhas que têm que nortear a nossa vida. Isso seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar ou no âmbito também religioso. Uma vez que eu tenho essas três palavras muito bem definidas na minha vida, eu não permito que nada nem ninguém abuse do meu estado emocional. Como assim, Eduardo? Abusar do meu estado emocional? É isso mesmo. As pessoas só nos violentam. Entenda a palavra violentar. O violentar aqui, ela tem nessa questão, eu quero trazer essa palavra violentar no sentido de violentar o nosso emocional, quando nós permitimos. E quando é que eu permito ser violentado nas minhas emoções? Quando eu não tenho claro os meus valores, os meus princípios e os meus limites. Uma vez que eu determinei isso muito claro, a pessoa ela vai respeitar, porque quem vai impor os limites sou eu. E assim, se as pessoas à sua volta elas não respeitam isso que você uma vez pré-determinou, isso vai ser prejudicial a você, levando a você a um desequilíbrio emocional. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Quais são os seus limites? Nós precisamos ter isso muito claro, porque senão, a qualquer momento, então, nós vamos perder o nosso equilíbrio emocional. Volto a dizer, a palavra deixou muito claro, sentimentos são internos, não é externos. E você também pode observar que para que nós acessemos determinados estados emocionais, nós temos um protocolo, um padrão, toda pessoa tem. E aí você vai entender aquilo que eu estou dizendo que é interno. Por exemplo, você levanta de manhã e ninguém acorda de manhã dizendo: nossa, hoje eu quero que o meu dia seja terrível. Não é? Não, não é assim. Todos nós, quando nos levantamos de manhã, a gente sempre levanta dizendo: hoje eu quero um dia feliz, hoje eu quero que o meu dia dê tudo certo, hoje eu quero que o meu dia seja abençoado. Não é assim? Mas quando a gente sai de casa, vem um abençoado e nos fecha no trânsito. Ô, abençoado! O que acontece? Ali já azedou o nosso dia, não é mesmo? Você já sai dali murmurando, reclamando, maldizendo. Aí você chega no seu local de trabalho já daquele grau, aí você já cruza com o seu chefe falou um A, você já estoura. Aí a esposa mandou um WhatsApp, você já responde daquele jeito. Ou seja, o seu dia foi inteiro uma decadência, um desequilíbrio. Por quê? Por causa de uma fechada no trânsito. Quando eu e você temos muito claro quem nós queremos, aquilo que nós temos como valores e princípios, não vai ser uma fechada no trânsito que vai alterar o meu dia. Você entende? Vai fechar o trânsito? Você vai ficar irritado? Pode ser que você fique, mas isso não pode alterar o seu estado emocional o dia inteiro. Isso é um protocolo, entende? É assim. Quando acontece isso, nós vamos acessar um padrão. Que padrão é esse? Quando acontece algo fora que a gente está planejando ou querendo, é automático. Nós já vamos ficar mais fechados. Nós vamos ficar com a sobrancelha mais sisuda, né? Igual disso, a sobrancelha mais fechada. Nós vamos ficar mais pensativos. Por quê? Isso é um protocolo. E a gente vai acessando isso o dia inteiro. Quando você sai do seu trabalho, nossa, meu dia hoje foi terrível. Nossa, meu dia hoje foi péssimo. Logo de casa, quando eu saí pela manhã, já me fecharam, meu trabalho foi um tédio. Você vai chegar em casa, você vai querer ficar deitado, sozinho, quieto no seu canto, não é assim? É isso é um protocolo que a gente acessa inconscientemente, mas a gente acessa. Ao contrário deste protocolo, quando algo dá certo, a gente fica mais feliz, não é? A gente fica com o peito estufado, não é? A gente fica parecendo peito de pombo, igual diz lá em Minas Gerais, né? Com o peito estufado, a gente fica sorridente, tudo vai bem. Fecharam no trânsito, vai com Deus abençoado. Não é assim? São protocolos.
O que eu quero que você entenda? Eu e você temos controle sobre esses protocolos emocionais. Porque, como eu disse, é algo que está interno e não externo. Vamos trazer para a prática. Eu, Eduardo, fui diagnosticado com depressão profunda aos 14 anos de idade. Nos meus 14 anos de idade, eu tive uma crise depressiva, onde eu fiquei uma semana trancado dentro de um quarto, sem fazer sequer as minhas necessidades básicas. Saí daquele quadro com tratamento médico, tomando remédio, fiz um tratamento por anos, mas eu optei, depois de um certo tempo, o médico falou para mim, você precisa agora se controlar. Ou seja, eu, Eduardo, ainda tenho a depressão? Sim, porque a depressão ela é um estado. Mas o que acontece? Quando eu percebo que algo está fugindo do meu controle, que vai me levar para o estado emocional de baixa, de queda, o que eu faço? Eu bloqueio imediatamente esse protocolo, reverto acessando um protocolo de alegria, de felicidade. Sabendo que a depressão eu tenho, mas ela não me tem. Então, ou seja, para que nós tenhamos equilíbrio emocional, é necessário que nós tenhamos autoconhecimento. Quando nós sabemos quem nós somos, as nossas verdades, os nossos limites, meu querido, ninguém pode nos abalar, porque eu sei hoje quem eu sou. Eu sei os meus valores, os meus princípios, os meus limites muito bem definidos. E entenda, se você permitir que qualquer coisa, pessoa, passe desses teus limites, aí é o que nós vamos ter nos nossos dias, que nós falamos tantos, em relacionamentos tóxicos. E quando nós falamos de relacionamentos tóxicos, nós não falamos apenas de relacionamento conjugal, amoroso, não, mas no trabalho, na igreja também pode acontecer. Então, como é que a gente bloqueia isso? Tendo muito claro isso quem nós somos, essas verdades. De quem é você? Quem é você? Quem é você? Quando ninguém está vendo. Seus valores, seus princípios, seus limites. Mas aí você pode me perguntar, Eduardo, ok, sobre os protocolos emocionais eu entendi. Então eu entendi que é algo interno, não é externo. Mas quais são os pilares do equilíbrio emocional? É um tripé. O tripé que sustenta o equilíbrio emocional são 3 palavrinhas e são 3 ações que eu e você precisamos ter. Quer saber quais são elas? São 3 e eu vou te explicar no próximo bloco. Vem comigo, não saia daí. Vai ser rapidinho, eu vou e volto e vou te dar o tripé do equilíbrio emocional. Pode confiar. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E já estamos de volta com o nosso programa Pode Confiar. Que alegria ter você aqui comigo. Você que está comigo desde o primeiro bloco, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho de estar comigo. É necessário termos equilíbrio emocional à luz do Evangelho. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo. Estamos tratando nesse programa sobre ter equilíbrio emocional à luz do Evangelho. E vimos no primeiro bloco que, primeira coisa, equilíbrio emocional depende de atitudes internas, porque na palavra que nós vimos, Deus falou sobre ira, sobre cólera e sobre se exasperar, ou seja, todos os sentimentos advindo de dentro de nós. Aqui também nós podemos lembrar aquilo que Jesus disse, que o que mata o homem não é o que entra da boca, mas o que sai de dentro dele, ou seja, os nossos sentimentos. Vimos também então que para que nós tenhamos equilíbrio emocional, nós precisamos ter muito claro nossos valores, nossos princípios e nossos limites. E vimos ainda também os protocolos de acesso que nós temos a esses estados emocionais, que de maneira mesmo inconsciente, nós assim fazemos um padrão para quando algo não vai bem, ficamos mais encolhidos, mais tristes e assim todo o nosso dia vai mal. Quando algo vai bem, a gente estufa o peito, fica bonito, sorrindo e as coisas tendem a caminhar melhor. E eu terminei o primeiro bloco dizendo que
para que a gente possa ter equilíbrio emocional é baseado no tripé. Que tripé é esse? Pega aí, caneta, papel na mão e bora anotar. O programa Pode Confiar é isso, essa troca de experiências, de ensinamentos, de coisas práticas aplicado no dia a dia. O primeiro pilar do equilíbrio emocional à luz do Evangelho é motivação. A palavra motivação, ela é definida como entusiasmo. Se nós procurarmos no dicionário o significado de entusiasmo, nós vamos ver a seguinte definição: uma pessoa cheia de energia, cheia de vida, que não teme, que avança, mesmo com medo, ela avança. Entusiasmo também, na sua palavra de origem, ela é formada de duas palavras. Em mais theos, que significa em Deus. Ou seja, a população grega antiga, ela acreditava que quando a pessoa estava entusiasmada, ela estava cheia de Deus. Logo, ela tem ânimo para poder enfrentar qualquer coisa, qualquer dificuldade, porque ela está cheia de Deus, convicta da presença de Deus. Então ela sabe que qualquer coisa que saia do seu dia a dia não vai desequilibrá-la emocionalmente, porque ela está cheia de Deus. Então, ou seja, para que eu e você tenhamos um equilíbrio emocional à luz do Evangelho, a primeira palavra, o primeiro pilar é motivação. Precisamos todos os dias nos motivar à luz da palavra, à luz do Evangelho, crendo e confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Logo, então, uma pessoa entusiasmada, ela encara o mundo, ela encara os desafios com alegria, com ânimo, de peito aberto, porque ela sabe que a vitória já está declarada no final. O segundo pilar do nosso equilíbrio emocional é autocontrole. Isso mesmo, é autocontrole. Você precisa entender uma coisa neste programa, que o nosso universo, o seu universo e o meu, ele é dividido entre dois grandes fatores. O primeiro, que é aquilo que nós não temos controle. No nosso dia a dia, nós temos muito mais coisas que nós não conseguimos controlar do que aquilo que nós controlamos, não é mesmo? E existe a segunda parte desse universo, que é aquilo então que está realmente no nosso controle, que talvez seja a menor coisa. Então entenda, para de focar naquilo que não depende de você. O autocontrole é você saber aquilo que depende de você, e nisso você empenha a energia dando o seu melhor. Aquilo que depende dos outros ou de fatores externos, infelizmente, não adianta você ficar se desgastando, porque se você focar nisso, nós só vamos conseguir ter uma sanidade mental bem prejudicada. Então, para ter equilíbrio emocional, o segundo pilar é autocontrole. A terceiro pilar de sustentação do equilíbrio emocional é empatia. Isso mesmo. Uma palavrinha que ficou tão famosa e tão conhecida agora com a pandemia que nós vivemos, né? Precisamos ter empatia. Mas você sabe que o grande engraçado é que, embora nós cristãos somos filhos de Deus, e o evangelho e o mandamento principal da lei de Deus é amar o próximo como a si mesmo, o que mais nós vemos, e com a pandemia também, foram as pessoas se tornarem mais antipáticas do que empáticas com os outros. E para ter equilíbrio emocional, eu preciso desenvolver a empatia, tendo consciência de que todo mundo sofre, todo mundo passa por problemas, todo mundo tem dificuldades. Então, quando eu desenvolvo a empatia, eu torno o mundo do outro melhor. Automaticamente, eu também sou beneficiado dessa estrutura, ao passo que eu reconheço que ele também tem problemas, assim como eu. E todos nós estamos nessa luta e nessa busca constante de sermos equilibrados emocionalmente. E para nós encerrarmos esse assunto, o nosso equilíbrio emocional, ele é controlado pelos nossos sentidos, principalmente a audição e a visão. Então, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com o WhatsApp. Mensagem de WhatsApp não tem sentimentos. A gente lê da forma como eu estou me sentindo.
Se eu já estou irritado, você me manda uma mensagem, eu não sei o tom da sua voz, eu vou interpretar mal. E muitas pessoas têm perdido o equilíbrio emocional por conversas de WhatsApp. Passe a ligar. Vamos voltar aos velhos tempos de ligar e assim nós vamos ter mais equilíbrios emocionais. Não seja manipulado por aquilo que você vê, ou por aquilo que te contaram, ou por aquilo que você acha que é real. Para ter equilíbrio emocional, nós precisamos controlar a visão e a audição, porque visto e ouvido vira sentimento, e sentimento vira comportamento. E aí está o grande perigo. Eu espero que você tenha notado, eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Não acabou ainda. Nós vamos continuar esse papo, porém, agora, claro, já que nós estamos falando em equilíbrio emocional, eu, Eduardo, para mim ficar equilibrado emocionalmente, eu preciso de um café quentinho. Então, pega o seu café aí, a sua xícara de chá, o seu chocolate quente e vem comigo para o quadro Café com Fé. Te vejo lá. Ô meu povo, é chegada aquela hora que eu gosto tanto do meu programa, não é? É o quadro Café com Fé. É aquela hora onde eu saborei um café maravilhoso que minha produção fez com tanto carinho para mim, ó. E está quentinho. E além de saborear esse café maravilhoso aqui, é aquela hora também onde eu acompanho a sua interação. Isso mesmo, você que interagiu conosco, comentando, mandando sua pergunta, sua sugestão, através do eduardo.oliveira.ofc ou através do @evangelizartv. Vamos lá para as nossas interações de hoje, hein? Eu quero ver quem é que está aqui falando conosco. A Mônica Pena, ela diz assim: esse programa de hoje sacudiu as minhas estruturas com essas palavras. Obrigado por perseverar conosco. A Mirapi 1223, ela diz assim: eu precisava ouvir isso. Foi providencial. A Marjorie Show, ela diz: meu Deus, como eu preciso exercitar tudo isso em minha vida. Obrigado por suas palavras, Eduardo. Que Deus te abençoe. É isso mesmo, não é, minha gente? Como nós precisamos ter esse equilíbrio emocional nas nossas vidas. Que nós sejamos sábios no lidar com as nossas emoções, não se deixando lidar por aquilo que é exterior. Lembrando que equilíbrio emocional vem de dentro. E como dica de livro do nosso programa de hoje, dica de leitura, eu quero indicar o livro Quem Me Roubou de Mim, do padre Fábio de Mello. Eu já tive a oportunidade de ler esse livro umas 3 vezes, ele é sensacional, vale muito a pena. Quem me roubou de mim? Como eu disse, nós nos permitimos ser roubados. Então, leia esse livro aí, que vai te ajudar muito. E também chegamos naquele momento do nosso programa que eu gosto tanto. Hashtag pode confiar na prática. Como eu sempre digo, verdade ouvida precisa ser aplicada no cotidiano. Caneta e papel na mão, vamos adotar as perguntas e eu quero ver a sua interação. Responde no caderninho e depois pode responder lá com a hashtag pode confiar na prática. Vamos lá. Eu já tomei decisão por impulso? E depois me arrependi? Já tomei decisão por impulso e depois me arrependi? Primeira pergunta de hoje. Segunda perguntinha de hoje. Eu conheço e tenho bem definidos os meus valores, os meus princípios, os meus limites? Você tem isso bem claro? Se não tiver, uma ótima oportunidade para você delimitar isso bem certinho. Uma outra pergunta. O que mais me deixa irritado ou me tira do sério? Como eu posso evitar que essa situação me afete tanto? O que me deixa irritado, o que me tira do sério e o que fazer para que isso não me afete tanto? Lembrando que esta conta, este boleto é seu. Não vale dizer, é o fulano, é a fulana. Não. O que me deixa? É preciso assumir essas verdades. Isso faz parte também de uma maturidade emocional. Anotado? É preciso aplicar e então vamos agir e sermos melhores pessoas, melhores cristãos, melhores abundantemente e emocionalmente. E assim chegamos ao fim de mais um programa Pode Confiar. Eu rogo a Deus que Ele derrame sobre você, sobre mim, sobre nós, o seu Santo Espírito, levando-nos a um amadurecimento emocional e intelectual, que nós sejamos pessoas melhores. Deus quer e nós também queremos ser mais equilibrados emocionalmente, não é mesmo? Que Deus te abençoe.
Nos vemos no próximo programa. Pode confiar, se Deus quiser. Eu quero, Deus quer e você também quer? Vem conosco. Pode confiar.